Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E você está no canal que fala de fé, religiões, histórias de religiões, sociologia da religião, literatura e religião, sem viés apologético. E vamos falar hoje das Sagradas Escrituras, né? A Bíblia Sagrada, da tradição judaica e cristã. E eu vou dar algumas dicas das Bíblias que eu tenho aqui e o que eu acho, né, dessas leituras, como é que foi o conhecimento dessas Bíblias e as várias correntes, traduções, né? Vamos dizer assim, as várias traduções possíveis da Bíblia, né? Então, aqui vai ter Bíblia da corrente Almeida, né? A NVI, a corrente de Almeida e as católicas, né? Então, das Almeidas, só tem as várias traduções da Almeida, né? Que aí é a tradução mais reformada protestante, né? Então, e o que eu achei de cada tradução, né? Porque a Maria, a Ave Maria não tem aqui, mas eu já li uns trechos, não tem da CNBB, né? Tá até aqui, ó. CNBB não tem ainda a, a versão da CNBB. Então vai ter que ser as Bíblias que tem aqui, né? Então, para começar, né? Tem aqui uma Bíblia Salmos, a NVI, né? A NVI, inclusive tem o Luiz Saião, que é um especialista em Bíblia aí, né? Um protestante, e ele essa nova versão internacional. E aqui é os Salmos, né? Os Salmos, né? É uma versão bem acessível, né? Eu achei a tradução bem acessível, não tem muita dificuldade, né? NVI é bem acessível. Tem outras traduções da Bíblia que é bem mais linguagem atual. Né? Não me agrada muito, né? Já vi essas Bíblias assim, tem linguagem, falta colocar gíria na Bíblia, né? Mas é uma Bíblia bem acessível. Então, se você está começando a ler Bíblia, e aí eu tenho até uma dica de um livro que nem é a Bíblia, né? Agora estou lembrando disso aqui, ó. Tem um livro aqui ó, que nem é a Bíblia, mas é um livro didático. Você quer um livro didático, você nunca viu a Bíblia na sua vida. Então, tá bom. Então, me diz que você nunca viu a Bíblia, você não é da civilização ocidental, você veio direto de Sri Lanka, né? Você veio direto do Japão. Aí, esse livro aqui é o livro da Bíblia, que é uma coleção, né? Tal de literatura, de ciência, psicologia, né? Tal história, tal economia. É um livro, assim, bem ilustrado, né? Então tem várias seções, livros históricos, salmos, sapienciais, né? Eu pessoalmente gosto muito de sapienciais. Esse aqui, ó, ele é bem didático, né? Assim, bem esquemático. É uma enciclopédia, você não vai ler de capa a capa, mesmo se você quiser, porque é um livro de consulta, né? Ele vai explicar os vários livros da Bíblia, a história da Bíblia, como é que foi, né? Então é interessante isso aqui para você que nunca abriu a Bíblia, né? Nunca teve uma Bíblia de estudos, não sabe o que é uma Bíblia de estudo, então tá aqui. Não é um livro devocional, tá? É um livro histórico, vai resumir alguns textos da Bíblia, alguns personagens, alguns fatos, né? Não é devocional, ok? Tá, então, fechando parênteses, então você pode ficar na NVI, mas você cansou da NVI, muito simples, né? Então tem as Almeidas, né? Eu tenho essa versão que é só o Novo Testamento, que é uma das Almeidas, né? Sociedade Bíblica Brasileira. E aqui, essa aqui, ó, é a ARC, né? É a Almeida Revista e Corrigida. Mas tem a Corrigida e Fiel, muito usada, né? Se você abrir a Bíblia aí online, vai aparecer a ACF, né? Que é a Almeida, né? E aí não tem os livros deuterocanônicos, por isso que é uma Bíblia reformada e protestante, né? Então aqui é só o Novo Testamento, né? E tem aqui uma biblinha aqui da pastoral, que é aqui, ó, a pastoral aqui, que ela é também só o Novo Testamento e os Salmos, né? Outra Bíblia Almeida, a Bíblia Sagrada, muito simples também, não tem nó de rodapé, não tem nada de estudo, era para leitura mesmo. E a linguagem muito simples, né? Também essa aqui é a ARA, né? É a Revista e Atualizada. Então, a revista. Então, a Almeida tem várias traduções, igual eu falei. Almeida, mas qual Almeida? É a ACF, é a nova Almeida, NAA, tem a NAA, que é a outra, não tem essa Almeida, estou atrás dela, assim que eu conseguir, porque eu quero comparar as Almeidas com a NAA. O que mudou, né? Porque aí você pega um verso na CF, mas tem poucas variações, né? A CF, tem mais variações entre as Bíblias católicas, né? A gente vai chegar nisso, tem mais variações das Bíblias católicas que entre as Almeidas. A Almeida vai corrigindo a outra, muda uma palavra, muda uma coisa, mas como as católicas são mais a distribuição das traduções, né? São vários tradutores, então muitas vezes você vai encontrar, né? Mais diferença. Então as Almeidas, você tem a ACF, tem a NAA, tem a ARA, tem a ARC, né? Então, é muito simples, não tem nó de rodapé, né? Tem alguns mapinhas, né? A Bíblia que se presta em ter os mapinhas, né? Então então tem a NVI, tem as Almeidas, que são várias, né? Que eu tenho dois tipos de Almeidas, mas como eu te falei, tem a Corrigida Fiel, tem etc, né? Muito bem, vamos para as Bíblias católicas. Aí qual que é a diferença? A Bíblia católica tem um deuterocanônico que é chamado de apócrifa, né? Nas Bíblias protestantes. Então essa aqui é da família e muito boa também, é boa de carregar, né? Você passa um zíper aqui,
beleza, né? Pode carregar na mochila e tal. E a linguagem muito simples também, né? Linguagem muito simples. E ela, agora sentir, ela tem as orações, né? Ela tem, além ela tem as várias orações. É uma Bíblia católica, então são as orações católicas, né? Então toda essa parte devocional, né? Então acho interessante, se você esquecer alguma oração, alguma prece, alguma reza, tem essa aqui, e ela o bom dela é que ela é prática, né? Acho muito prática. E antes de cada livro tem uma explicação histórica, tem uma introdução, né? Vai explicar de onde veio e tal. Então já começa a melhorar para que você. E aí tem as notas de rodapé e, né? Não vai ser uma Bíblia de estudo, não, tá? Sim, você quer a Bíblia de estudo, vou lá no final do vídeo, vou explicar a Bíblia de estudo e vou dar duas. Agora, essa Bíblia está no mesmo nível da Ave Maria, né? Ou seja, no que eu li da Ave Maria, mas, igual eu falei, não fiz um comparativo, mas no que eu li da Ave Maria é essa, né, da família. E a pastoral, que vai ser a próxima que eu vou falar aqui, ó, a próxima que eu vou falar da Paulo, né? Então é interessante por isso aqui. Ela é prática, né? Ela é direta, tem algumas notas, tem algumas referências, tem algumas, né, introduções históricas, né? Então, beleza isso aqui. Vamos lá para. Vamos para a pastoral. Então, a pastoral, além de ser bonita, olha, né? É belíssima, né? A pastoral é uma coisa assim, fino trato, né? Tem os mapinhas, que Bíblia que se preze tem que ter o mapinha. E, obviamente, que aí a pastoral já está no mesmo nível que aquela ali, mas melhora, né? Então já dá né? Tem as menos notas de rodapé, etc, né? Tem introdução, já melhora, né? Assim, a parte da tradução. Então, eu acho assim, essa aqui é prática de você carregar. Se você quer carregar alguma Bíblia, passa um zíper aqui, ó, né? Essa aqui em casa, né? Para você estudar em casa, né? Porque para sair, né? Nossa, eu até dó de sair a Bíblia, né? Então, quando eu vou sair, deslocar e preciso de uma Bíblia, eu levo aquela de zíper, né? Mais reforçada, mas eu acho no mesmo nível, sabe? Assim, né? Não sei dizer qual que é melhor, tá no mesmo nível. Agora, você quer melhores do que essa? Estou entediado com a pastoral, estou entediado com a da família aqui, né? Aí sim vamos falar agora da Bíblia, que você não vai carregar para o mercado, né? Você não vai sair para a missa com a Bíblia, você vai carregar. Aliás, você não vai carregar, você vai deixar em casa, sua estante, para você. Teve alguma dúvida na tradução? Você pegou essas traduções aqui, ou seja, as reformadas, né? A Ave Maria, a CNBB, aí não li a CNBB ainda, não posso falar. Mas aí você vai comparar, porque você tem duas traduções, que aí são as dois pesos pesados, dois tijolos aqui, ó, que é a de Jerusalém e a Peregrino, né? Então são os dois brochurinhos, né? Duas brochurinhas, né? Então um peso, né? Porque aí você tem a de Jerusalém, famosíssima, muito boa tradução. Ela não é do hebraico, igual eu pensava também, né? Muita gente fala, de Jerusalém porque vem do hebraico. Não, a tradução foi feita em Jerusalém por uma equipe, mas francesa. Então a tradução é francesa. Na internet tem vários canais comentando essa tradução francesa e tal, mas é muito boa porque ela é, além dos mapinhas, claro, toda a Bíblia que se presta tem que ter um mapinha, ela vai ter melhores notas de rodapé ainda, né? Então, se você pastoral, beleza, mas essa aqui, né? E vai ter as várias possibilidades de tradução, né? Vai ter explicação histórica, e vai explicar muita coisa, né? Quem escreveu o Deuteronômio, quem escreveu os livros dos provérbios de Salomão. Salomão escreveu todos os provérbios de Salomão, né? Davi escreveu todos os salmos. Isaías foi um profeta só, ou são 4 profetas que escrevem Isaías, né? Aí você descobre aqui que Isaías são 4 livros de 4 épocas diferentes. Então tem o Deuteronomo, Isaías, o terceiro Isaías, tal, né? Coisa que você vai ler a Bíblia ali e você não percebe, né? A ordem do salmo, o que é a diferença do salmo. E as Bíblias católicas explicam essas diferentes numeração. Então, se você pegar a numeração do salmo na Bíblia reformada ou protestante, as Almeidas, é diferente da católica, que segue tradições diferentes. Essa aqui segue mais a maçorética. Tem os textos maçoréticos, que é outra tradição. E aí tem outras Bíblias que agora estão traduzindo, comparando com Isaías lá do Mar Morto. O que é? O manuscrito do Mar Morto tinha lá o rolo de Isaías, muito bem conservado, então tem aqueles que comparam com essas traduções que estão sendo feitas agora. Né? Então é por isso que tem essa diferente tradução. Né? A ordem dos salmos, né? A numeração dos salmos. Então numa Bíblia tem um número e em outra tem outro número. Né? São 150 salmos? São 151. Né? Diz que tem Bíblia que tem 151 salmos. Né? Então é isso, é uma Bíblia histórica, e aí é a mesma coisa, então, é Peregrino. Mesma coisa Peregrino. Então, só que aí a diferença do Peregrino, nós devemos aqui ao Luiz Alonso Schockel, né? Que aí está aqui, é um espanhol, né? Então a tradução é de Madrid, tem os mapinhos e tal. E aí a diferença aqui, qual que é? É que é a tradução espanhola, né? E tem até a Dei Verbo aqui, ó, né? Então quem quer consultar a Dei Verbo. E aí aquela discussão, né? A Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus, né? Então já vi vários teólogos discutindo isso aí. Nem tudo que está na Bíblia é a voz de Deus,
né? Porque tem várias vozes diferentes aqui, mas a Bíblia contém a voz de Deus, inclusive as palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus, né? Então, ele é o verbo, né? O verbo divino, então essa questão do logos, né? A palavra divina. Então, tem essa discussão se, né, a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela contém, né? E aí a Bíblia são aquelas palavras, né? As palavras que são a Bíblia, ou é o Espírito que a Bíblia transmite? Porque se você pegar alguns versos nessa, vai ser diferente de versos nessa, que vão ser diferentes de versos nessas, que vão ser diferentes de versos nessa, mas o Espírito é o mesmo. Mesmo que tenha palavras diferentes, são Bíblias católicas aqui. E eu vou achar mais diferença entre as Bíblias católicas do que entre as protestantes ali, Almeidas, né? Que Almeida é o mesmo Almeida, né? Só que várias leituras e correções do Almeida. Então você pega o Almeida e faz várias, né? Todos os Almeidas vieram da mesma Almeida, então tem poucas variações. Agora, você tem variação entre as católicas, porque as católicas são vários tradutores, igual eu falei, do espanhol, do francês, né? Massorético e tal. E aí você vai encontrar. Agora, o Espírito é o mesmo? O Espírito é o mesmo. Tá? Então, se você pegar vários versos aqui, raramente vai ter uma tradução assim que totalmente diferente da outra, porque o Espírito é o mesmo e a Bíblia é justamente o Espírito, não a letra, né? Então, é uma coisa que as pessoas fundamentalistas, esse é o problema do fundamentalismo, é pegar a Bíblia, palavra por palavra, e achar que é aquilo ali, né? Então, aí tem vários problemas, né? Esse vídeo aqui não é para falar de fundamentalismo, mas tem vários problemas de pegar a Bíblia ao pé da letra e querer usar a Bíblia, que tem 3.500 anos, como uma coisa atual. Não vai funcionar. É uma cultura judaica, semítica, Oriente Médio, né? Então a Bíblia tem a letra da Bíblia, aí você pode discutir a tradução, tem várias pessoas que discutem a tradução, pessoas que nem são cristãs, pessoas que são ateias e tal, pessoas que não são da crença cristã ou judaica discutem a Bíblia com a tradução. Então vai pegar a tradução aqui e vai comparar com a tradução aqui, né? O que está diferente aqui, esse verbo aqui, isso aqui, tal. Aí o outro vai falar, não, mas essa tradução, né? Aí você pode comparar o texto. Esse verbo está mal traduzido, o grego, não sei o que, o hebraico. Isso você vai fazer uma crítica textual, que é você ler a Bíblia como literatura. Inclusive tem uma pessoa aí, que eu esqueci o nome, que está traduzindo a Bíblia, mas sem viés devocional. Ou seja, uma Bíblia, tradução textual, como se fosse uma literatura, mas não como se fosse um livro devocional, né? Eu esqueci o nome agora, posso até colocar aí na descrição ou no comentário, que é uma tradução que está sendo feita da Bíblia a partir do grego e tal, e é uma tradução textual. Então você pode ler a Bíblia como uma literatura, né? Literatura judaica, literatura cristã, mas aí o espírito da Bíblia, o espírito da Bíblia surge para você a partir da revelação divina da fé. Então na Bíblia você tem a revelação divina. É mais do que um texto, entendeu? Não é uma preocupação textual. Então muitas vezes não são as mesmas palavras, os versos não têm as mesmas palavras, mas ele mantém o mesmo espírito, né? Porque a crença da fé cristã é que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Então, tendo a inspiração do Espírito Santo, todas essas pessoas que escreveram a Bíblia não fizeram uma psicografia, foi ditada, a Bíblia não foi ditada. A Bíblia foi sendo escrita ao longo desses né, ao longo de 1.500 anos, mais ou menos. A Bíblia foi sendo escrita até a época de Jesus, né, ou pós-Jesus ali, uns 100 anos depois. Aí qual é o último livro da Bíblia? É Apocalipse, é o Evangelho de João, é a Carta de Hebreus, né? Então você pode discutir isso aí. Mas a Bíblia foi escrita nesse período e aí tem as cópias mais antigas, né? Porque nós não temos originais da Bíblia, né? Então nós temos cópias de cópias e essas cópias mais antigas são comparadas entre si e agora com as cópias que foram encontradas lá em Qumran, né? Que é os manuscritos do Mar Morto. Né? Então é interessante isso aí. E isso é a parte histórica, gente, porque a Bíblia, né? Quando eu me preocupava muito com a parte textual, eu falava, quem está traduzindo certo? Eu pago a tradução, né? Ler a Bíblia quanto uma literatura, tinha essa preocupação textual, né? Até porque eu estudei letras, né? Então a minha preocupação é textual, comparar as traduções. Eu perdi o espírito da coisa, né? Eu perdi o espírito da coisa. Eu estava muito preocupado com o texto, com a palavra, com o trabalho, a tradução, e eu perdi a mensagem. Agora eu estou atento a tanto a tradução quanto a mensagem, que é isso que a Bíblia revela. Então, a Bíblia, sendo a palavra de Deus, é a revelação de Deus, porque a única coisa que nós sabemos de Deus é o que ele revelou, né? Não tem como o ser humano desvelar Deus, que Deus é inacessível, se não for a própria graça divina, a própria misericórdia divina, e nos revelar de si, né? As várias revelações da Bíblia, desde Moisés, né, Davi, Salomão, o Isaías, né? Até a própria figura de Jesus, né? O apóstolo Paulo. Então a Bíblia é uma revelação, vai se revelando, né?
E aí você vai encontrando, dependendo dos fundamentalistas, vão recortando o trecho da Bíblia e estabelecendo um livro, um texto vale mais do que o outro, e vão se selecionando textos, formando doutrinas, né? E por isso nós temos um monte de doutrinas, né? Então é interessante que aí a Dei Verbum, é justamente a Dei Verbum explicando isso, né? Que a Bíblia é uma revelação, esse espírito da Bíblia, né? Que está, por isso que se diz que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, contém a palavra divina, né? Mas a palavra divina está além da Bíblia, porque a palavra divina é o próprio Cristo, né? Então, por isso que a Igreja Católica tem a figura, além da Bíblia, tem a figura da tradição e do magistério, né? Então, a Bíblia, agora, para o público que vai ler, por exemplo, só aos Almeidas, né? Aí a questão é só a Bíblia. Eles não têm o magistério e não têm a tradição. Então, é por isso que, mas então os protestantes leem mais a Bíblia. Realmente, eu tenho visto mais protestantes lerem a Bíblia porque eles só têm a Bíblia, né? Então, essa é a diferença, só tem a Bíblia. Realmente, eu gostaria muito que os católicos lessem mais a Bíblia, né? Então, as tradições católicas são excelentes, coisa fino trato, né? Então, as Bíblias de estudo que eu uso são católicas, né? Então, vocês viram aqui, eu uso 4 Bíblias católicas, sendo 2 de estudo e 2 comuns, né? Para o dia a dia. Então, realmente, né? Seria interessante que os católicos lessem mais a Bíblia, para inclusive não se expor a, né, doutrinas que aparecem aí nos meios protestantes, que eu já vi o próprio protestante reclamando, né, já vi pastores protestantes reclamando de certas doutrinas, né, nem vou dizer quais doutrinas vão aparecendo aí. Então fazem crítica ao católico, ao romano, mas esquecem de olhar ali as 1001 denominações que vão surgindo no meio protestante. Por quê? Porque cada um interpreta a Bíblia do seu jeito ali, né? No seu texto, seleciona o seu texto e forma a sua doutrina, e aí forma a sua denominação, né? Então é esse que é o problema. Ou seja, você tem que ler a Bíblia com muito discernimento, tanto pela história, né? Questão, você quer entender a história da Bíblia, né? Como se formou, né? Mas só que eu acho difícil, né? Você pegar uma pessoa e fazer ela ler a Bíblia de estudo, né? Então, pode começar na Almeida? Pode, né? Pode começar na Almeida e pode começar na Pastoral, né? Então, também recomendo aí que se você quiser dar uma Bíblia de presente, ó, né? Dê uma Bíblia Pastoral, que ela é muito simples, já tem nota de rodapé muito boa, e se a pessoa quiser aprofundar, aí você passa para ela uma Bíblia de Jerusalém e passa para ela uma Bíblia do Peregrino, tá? E aí já é mais avançado. Mas eu acho que a Pastoral está de bom tamanho, né? Sim, eu acho muito interessante gostei, me agradou a Bíblia Pastoral, ok? Então fica aí algumas Bíblias. Depois, quando eu ler da CNBB, né, tá aqui na lista CNBB, Ave Maria, em breve, aí eu faço, né, faço mais um vídeo, parte 2, sobre dicas de Bíblias, né, e o que eu penso da Bíblia, etc. Então, vamos fazer uns vídeos aí, porque sempre você vai encontrando novidades nesse meio e tem canais especializados em discutir Bíblia, né, discutem tradução por tradução, eu acho interessante isso. A pessoa tem cuidado de ler e comparar as traduções, né? Acho interessantíssimo isso aí. Um ótimo exercício para você, não só porque você é teólogo, né? Mas porque você gosta de ler a Bíblia e sente, né, realmente a importância da palavra ali na Bíblia, ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.